Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o David e bem-vindos ao canal da Ornelas Web Solutions. E hoje a gente vai falar de um tema essencial para quem quer ter um site, que é sobre domínio e hospedagem. E antes de a gente começar a falar sobre o tema desse vídeo, caso você aí esteja com dúvida se vale a pena ter um site em 2025, eu vou estar deixando para vocês aqui nesse card aqui o último vídeo do nosso canal, que é o vídeo falando se vale a pena ter um site em 2025. Então, caso você ainda tenha alguma dúvida se vale a pena ir atrás de um site para o seu negócio, dá uma passada nesse vídeo porque ele está bem completo. E caso você seja a primeira vez que seja no nosso canal, primeira vez vendo a nossa empresa, não sabe quem nós somos e quer nos conhecer melhor, eu também vou estar deixando aqui o nosso vídeo de inauguração, que é o vídeo onde a gente apresenta a nossa empresa, fala sobre nossos serviços, né? Caso você veja esse vídeo e goste da gente e queira saber mais sobre a gente, dá uma passada nesse vídeo aqui, que você vai saber tudo que você precisa saber, beleza? Os dois também vão estar na descrição, junto com o link para nossas redes sociais, onde você também pode acompanhar a gente e ficar por dentro de tudo sobre a nossa empresa, beleza? Dito isso, vamos pro vídeo. Bem, se você está planejando fazer um site ou já tem um, o próximo passo é contratar um domínio e uma hospedagem. Só que nisso a gente entra em alguns cenários. O primeiro cenário é o cenário onde você não sabe o que é um domínio e o que é uma hospedagem. O segundo cenário é onde você até sabe, tem uma noção do que é, mas não sabe qual escolher. E o terceiro cenário é onde você já até contratou, mas você não tem certeza se contratou a melhor. Independente de qual cenário você se encontra, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre domínio e hospedagem, desde o que é um domínio e uma hospedagem, até como escolher a melhor opção para você. Então vê esse vídeo até o final para você saber todas as dicas para tomar a melhor decisão para o seu negócio. Bem, vamos começar falando de domínio. O que é um domínio e o porquê ele é importante? Bem, um domínio ele é o endereço do seu site na internet, como por exemplo o nosso endereço, o nosso domínio é o que? www.ornelaswebsolutions.com.br. Se você jogar isso no Google, você vai cair no nosso site, que inclusive vai estar aqui na descrição caso você queira dar uma olhadinha, né? Vai que você está pensando em entrar em contato com a gente para fazer um site, você está querendo ter uma noção da nossa capacidade de fazer site. Ele é um demonstrativo perfeito. Afinal de contas, uma empresa que faz site, eu acho que o site da empresa ele tem que ser bonito. Então, se você estiver querendo avaliar o nosso trabalho, dá uma olhada no nosso site, beleza? Sem tirar também que ele conta com alguns depoimentos de outras empresas que a gente já fez site. Então, você pode conferir o nosso trabalho bonitinho, beleza? Mas enfim, voltando aqui. Tá, você já explicou o que é, mas por que ele é importante? Ele é importante, galera, porque ele é um meio que os usuários têm de ver e achar o seu site na internet. Sem um domínio, você não tem como as pessoas acharem o seu site na internet. Então, se você tem um site que quer subir ele para a internet, automaticamente você precisa de um domínio. Porque o domínio é o que vai levar os usuários até o seu site. Beleza, já expliquei o que é um domínio, porque ele é importante. Agora, como escolher um bom domínio? A gente costuma usar, galera, 3 boas práticas na hora de contratar um domínio. Não são regras, mas são boas práticas. Que são que o domínio seja curto, que ele seja fácil de lembrar e que ele tenha relação com o seu negócio. E uma coisa está meio que ligada com a outra. Porque, por exemplo, se você tem um domínio muito grande, ele vai ser ruim de lembrar. E se ele também não tiver nada a ver com o seu negócio, também não adianta. Por exemplo, você tem um negócio sobre joias, não adianta você ter um domínio que tem alguma coisa a ver com mecânica. Uma coisa está totalmente diferente da outra. Um bom exemplo é o nosso domínio. Ele não é um domínio tão curto, mas ele é o nome da nossa empresa. Então acaba sendo fácil de lembrar. Por que é o nome da nossa empresa? Não é tão curto porque é Ornelas Web Solutions, está o nome completo da empresa. E o nome da empresa é um pouco grande. Mas por ele, né, como eu disse, por ele ter a ver com o nosso negócio, é o nome da nossa empresa, acaba sendo fácil de lembrar, então uma coisa meio que mata a outra e tá tudo bem. Então, se você seguir essas três boas práticas, provavelmente você vai ter um domínio excelente para o seu negócio. Além disso, galera, tem um outro ponto que é muito importante, que é a extensão do seu domínio. O que é essa extensão, David? É o que fica no final do domínio, o .com, o .br, .com.br, .net, .edu. Essa extensão que fica no final do site, ela é muito importante. Você tem que saber qual escolher para o seu negócio, porque é essa extensão que faz o Google direcionar o seu site para o público certo. Então, se você tem um site de educação, você vai colocar .edu. Se você tem um site que, sei lá, você é um provedor de internet, você vai colocar .net. Se você quer que um site seja internacional, eu recomendaria você colocar só .com. Se você colocar só .com.br, você vai estar direcionando o seu site para uma coisa mais interna no Brasil.
Então, se você for olhar, por exemplo, empresas como Amazon, o site dela é .com, porque ela abrange o mundo todo. Se ela colocasse, se eu não me engano, dos Estados Unidos é .com.us, que é a abreviação dos Estados Unidos. É o site deles dentro dos Estados Unidos, direcionando para dentro do público estadunidense, entende? Então essa extensão é muito importante na hora de criar seu site, é uma coisa que você tem que se atentar um pouquinho. E bem, caso você queira saber mais coisas sobre domínios e como escolher um bom domínio, eu vou estar deixando aqui um artigo da Registro BR, que inclusive é uma empresa aqui do Brasil, para você contratar domínio, uma empresa muito boa, recomendação pessoal minha, muito boa mesmo, que é o artigo de como escolher um domínio perfeito. Depois dá uma olhadinha, inclusive caso você esteja pensando em contratar um domínio, que eu falei, a Registro BR é uma ótima empresa para isso. Bem galera, agora que a gente já falou sobre os domínios, a gente vai falar sobre hospedagem. Então a gente vai falar o que é hospedagem, os tipos de hospedagem e o para que ela serve. Bem, a hospedagem ela é o serviço que mantém o seu site no ar. Existindo aí vários tipos de hospedagem, como a compartilhada, a VPS, a dedicada e a em nuvem. A hospedagem compartilhada, por exemplo, ela é mais acessível e comum, tanto que ela é mais recomendada para sites pequenos e médios. Enquanto, por exemplo, a hospedagem VPS, ela tem mais recursos e é mais recomendada para sites que precisam de mais desempenho. Com isso em mente, para escolher a melhor hospedagem para o seu site, você tem que considerar 3 coisas, que é o tráfego do seu site, a necessidade de recursos e o orçamento disponível. De nada adianta você querer às vezes pegar uma hospedagem VPS, sendo que às vezes você não tem a necessidade de recursos nem a demanda do tráfego. Você vai estar só gastando mais dinheiro sem necessidade. Então é muito mais recomendado, principalmente quando você está começando, você pegar, por exemplo, uma hospedagem compartilhada. E se com o tempo seu site crescer e ele tiver mais demanda, é só você fazer uma imigração de um tipo de hospedagem para outro. Coisa que é super tranquila, não tem burocracia para fazer. E que caso, inclusive, você precise fazer isso, você pode estar entrando em contato com a gente faz isso para você. Então é super tranquilo, não tem erro. Então quando for procurar uma hospedagem, sempre leve esses 3 pontos em conta para você acabar não contratando coisas desnecessárias, tanto em sentido de contratar algo caro demais sem necessidade, ou às vezes pegar algo muito barato que não vai suprir a sua necessidade. E caso você queira ver mais coisas envolvendo hospedagem, eu vou estar deixando aqui o guia da HostGator, que inclusive é uma empresa que ela dá serviços de contratação tanto de domínio, tanto de hospedagem, e eu recomendo muito a HostGator, porque ela é muito boa, é um conceito pessoal, que é o guia de tipos de hospedagem de sites. Então caso você queira ver mais, o link está na descrição, beleza? Beleza, já falamos de hospedagem, já falamos de domínio. Mas imagino eu que nessa altura do campeonato todo mundo já tenha entendido a diferença entre ambas. Mas caso alguém ainda esteja com dúvida, relaxa que eu vou explicar agora. Até porque é muito comum confundir os dois, na verdade a maioria não sabe a diferença entre uma coisa e outra e acha que é a mesma coisa, mas não é. Eu vou estar fazendo aqui uma analogia para vocês entenderem da melhor forma a diferença entre as duas. Imagina que a hospedagem é o lote da sua casa, enquanto o domínio é o endereço. É literalmente isso. Se o seu site for a sua casa, a hospedagem é onde fica a casa, que seria o lote, e quando o domínio é o endereço, a rua que você mora. Tendo isso em mente, você já sabe aí explicar para qualquer pessoa do planeta, até uma criança de 5 anos, qual que é a diferença de hospedagem e domínio. Mas claro, caso você queira ver com mais detalhes, e às vezes algum termo mais técnico, para realmente entender o funcionamento de cada uma, a diferença funcional de cada uma, eu vou estar deixando aqui um artigo da Bluehost, que é domínio versus hospedagem, qual a diferença entre eles. Vou estar deixando aqui na descrição para vocês, beleza? Bem galera, agora que você já sabe a diferença entre domínio e hospedagem, vamos para as principais dicas que se você seguir, você vai conseguir contratar um domínio e uma hospedagem perfeito para o seu negócio. Sobre o domínio, é aquelas 3 boas práticas que eu tinha dito. Um domínio curto, que seja fácil de lembrar e que seja relacionado com o seu negócio. Seguindo essas boas práticas, não tem muito erro, você vai conseguir um bom domínio. Agora, a hospedagem, são duas dicas que, apesar de serem coisas diferentes, estão interligadas entre elas. Que é o que? Quando for contratar uma hospedagem, galera, escolha bem a empresa que você vai contratar. Veja os reviews dos clientes sobre essa empresa, principalmente porque você tem que levar em consideração, galera, o atendimento ao cliente dessas empresas. O principal na hora de contratar uma hospedagem, galera, é justamente o atendimento ao cliente. Acredite em mim, pode às vezes ser uma empresa que às vezes cobra mais cara ali pela hospedagem, mas vai valer a pena só pelo atendimento que eles dão, porque na hora de resolver qualquer problema, até mesmo para mim que sou um desenvolvedor, tem coisa que não tem como, não é o programador que resolve. É a empresa que faz a hospedagem do site que consegue resolver. É coisas lá dos servidores dele, não tem como nós programadores aqui resolver.
tem que ser a empresa. Então, se você escolher uma empresa que não tem um bom atendimento ao cliente, você pode contratar o melhor programador do mundo. Ele não vai conseguir resolver certos tipos de problema porque depende da empresa. Então, priorize uma empresa que tem um bom atendimento ao cliente. Apesar de ser duas coisas diferentes, né, na hora de escolher uma boa empresa e considerar o atendimento ao cliente, são duas coisas diferentes para você considerar, meio que uma está ligada com a outra. Então, escolha uma boa empresa que tem uma boa avaliação com os clientes e principalmente priorize a que tem a melhor avaliação envolvendo justamente o atendimento ao cliente, porque é o que mais vai pesar e o que mais vai fazer diferença na hora de você contratar uma empresa. E inclusive entrar aí no próximo tópico, que é o que? Escolha a que tem o melhor custo-benefício, mas não significa que o mais barato é o melhor. Quando você for olhar o custo-benefício, não é ali necessariamente qual é a mais barata, mas é o que mais compensa a contratação. Como eu disse, às vezes ela vai cobrar mais, mas ali o atendimento do cliente você já sabe que é bom, você viu bons reviews falando da empresa. Então, às vezes vale a pena pagar mais por uma garantia de um bom atendimento, que na HostGator, por exemplo. É uma recomendação minha que eu garanto que não vai ter erro. Ou caso você prefira, tem uma outra que inclusive eu uso mais que a HostGator, que é a Hostinger. Não para ela ser necessariamente melhor, mas é porque eu prefiro mesmo. Ambas são excelentes, têm bons preços e têm um ótimo atendimento ao cliente. Então, se você está precisando de qualquer empresa aí, seja para contratar domínio ou hospedagem, qualquer uma dessas duas é a que eu recomendo. Eu particularmente uso mais a Hostinger, mas a HostGator também é excelente. Então, se você for procurar aí uma empresa para isso, eu recomendo algumas das duas, porque elas batem esses três requisitos de custo-benefício, atendimento ao cliente e são boas empresas em quesito qualidade mesmo, qualidade técnica. E claro, para mais dicas, caso vocês queiram, eu vou estar deixando aqui na descrição um artigo da GoDaddy falando como escolher um domínio em uma hospedagem, beleza? E é isso, escolher um bom domínio e uma boa hospedagem é fundamental para o sucesso do seu negócio. E eu tenho certeza que com essas dicas desse vídeo, vocês não vão ter mais problemas na hora de contratar nem um domínio nem uma hospedagem. E claro, caso vocês estejam procurando alguma empresa para fazer isso para vocês, algum programador, não perde tempo, já vai na descrição e entre em contato com a gente. Nossos links estão aqui embaixo e a gente faz serviços envolvendo hospedagem e domínio, seja migração ou seja contratando para você, tá? Então, se você gostou do vídeo, está querendo contratar para você um domínio, uma hospedagem para o seu site, ou está querendo começar a planejar um site, independente da situação que seja, manda mensagem pra gente que a gente está aqui para ser o seu parceiro de negócios, beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha com aquele seu colega, com aquele seu amigo ali que está indeciso se compra o domínio ou não, e segue a gente também nas nossas redes sociais para você não perder nada, a gente também posta conteúdos exclusivos nelas, beleza? Não se esqueça de ver o último vídeo falando se vale a pena ter um site 2025 e nem também o nosso vídeo de inauguração para você conhecer melhor a nossa empresa, viu? Quero ver vocês lá comentando também, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e falou!